galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. 7. As igrejas movediças de Ecumênica. O prefeito de Ecumênica estava rezando na capela de sua casa sem conseguir ordenar os pensamentos. Estava transtornado com o telefonema que recebera do redator-chefe de um jornal da cidade. Está vindo para cá, dissera o jornalista. Sua quarta tarefa está relacionada com as nossas igrejas movediças. Enquanto o prefeito silenciara intimidado, ele prosseguira ameaçador. Eu não sei de onde os ministros em Uís foram tirar essa ideia de enviar o rapaz para nossa cidade. Mas, prefeito, devo lhe dizer que meu jornal lutará com toda a energia contra a destruição da nossa igreja. Senhor Cortado, respondera o prefeito. O senhor se esqueceu de que sou o maior defensor de todas as igrejas da cidade? Era verdade. Ninguém dedicava mais tempo às igrejas do que o prefeito. Ninguém as frequentava mais do que ele. Ninguém dividia com tanta equidade sua atenção entre todas as 12 igrejas locais. Entretanto, outra coisa era também verdade. Outra coisa desconhecida em Ecumênica. Fora o prefeito em pessoa quem escrevera uma carta ao governo central em Uís pedindo que a paralisação das igrejas movediças fosse a próxima tarefa de Stack. Não lhe passou pela cabeça que sua sugestão seria a escolhida. Havia tantos outros problemas em Katoren, mas lá estava armada a confusão. O prefeito trocou seu livro de reza da IR, Igreja Reformada, pelo da IRR, Igreja Reformada. Não ajudou. Sua cabeça continuou confusa. Nem as orações simples do livro da IRE, Igreja Reconstruída, conseguiram clarear seus pensamentos. A vinda do Stack só vai aumentar os problemas. Vai haver mais brigas e confusões. Mas e daí? Brigas e confusões temos mesmo o tempo todo. Que diferença faz? Pensou o prefeito. Lembrava-se entristecido no fundo de seu coração da viúva Rosemont. Havia 8 dias ela fora atropelada pela IRRR, Igreja Reformada. Ele estivera no enterro. Era uma senhora bondosa. Balbuciou para si mesmo. Se esse jovem Stack pudesse fazer alguma coisa... Falam tanto de suas proezas. Dizem que ele arrancou com as próprias mãos uma romanceira carregada de granadas de verdade e a atirou ao mar. Esta semana escreveram os jornais sobre o dragão que Stack matou, torcendo com as mãos nuas suas 7 cabeças. Balançando a cabeça, o prefeito de Ecumênica apanhou o livro de catecismo da CR, Catedral Restaurada, e mergulhou em seus ensinamentos. Ao descer do trem local, que teve de tomar na última etapa da viagem, Stack pensou que Ecumênica parecia mais uma aldeia do que uma cidade. Fileiras de tilhas na praça da estação pareciam dar-lhe as boas-vindas. As casas haviam sido construídas uma longe da outra. Viu uma carruagem de verdade puxada a cavalo. Avenidas rústicas convidavam a um passeio. Para sua surpresa, não via nenhuma igreja, quando esperava chegar a uma grande cidade com as torres de suas catedrais quase se tocando no alto. Stack lembrou-se de que sempre tinha se dado bem visitando, antes de qualquer coisa, o prefeito da cidade onde chegava. Foi caminhando sem pressa pelas ruas ensombreadas, imaginando como era bom ter pouca bagagem nas mãos. Apesar de seus passos lentos, em pouco tempo estava no centro de Ecumênica. Ali havia um parque oval com um coreto de madeira no meio. Em volta, as casas tinham sido construídas com menos distância uma da outra. Havia uma placa onde se via escrito ático. Num prédio situado na parte mais alongada da praça oval, lia-se em letras bem desenhadas: Prefeitura de Ecumênica. Ao lado do edifício, Stack divisou uma casa ampla de aspecto agradável com venezianas nas janelas e pensou que era ali a residência do prefeito e sua família. Ao tocar a campainha, abriu-lhe a porta uma gorda empregada vestida de negro. Sem dizer nada, ela o conduziu à sala de estar.
O prefeito e sua família, a mulher e 6 filhos, estavam em torno de uma mesa tomando chá. Você deve ser Stack, disse o prefeito. Estávamos justamente falando sobre você. Sim, eu sou Stack. O prefeito apresentou-lhe um por um a mulher e os 6 filhos. A mulher serviu-lhe chá enquanto o caçula do prefeito já estava desamarrando o cadarço de seu sapato. Enfim, era uma família descontraída e Stack já se sentia em casa. A mulher do prefeito perguntou se ele queria ficar hospedado ali e ele com prazer respondeu que sim. Ele tinha de contar tudo, sobre o dragão, sobre a romanceira explosiva, sobre os pássaros barulhentos. Todo mundo o ouvia de boca aberta. Quando terminou de falar, esperou em vão que lhe contassem qual era o problema com as igrejas movediças. Todos silenciaram até que por fim o prefeito falou. Olha, Stack, dentro em pouco tenho de ir à IJAM. Quer ir comigo? O que é IJAM? Perguntou Stack. A Igreja das Janelas Amplas e Modernas. É a igreja que tem as janelas mais amplas e modernas de todas as que existem na cidade. Quero ir sim, com todo o prazer, prefeito. Saíram os dois. Você não se importa de caminhar? Perguntou o prefeito. No momento, a IJAM encontra-se a uns 2 quilômetros daqui. Tudo bem, gosto de caminhar. Será que no caminho o senhor poderia me explicar esse no momento? Isso soa como se a IJAM pudesse também algumas vezes estar a 3 quilômetros. Claro que sim, às vezes até a 10. Vê-se logo que você não é daqui. Explico-lhe tudo. Durante a curta caminhada, ficou claro para Stack que o prefeito era um homem carregado de problemas. Ficou sabendo que Ecumênica era o maior município de Cathorin, dispondo de 12 igrejas que se comportavam de uma maneira muito estranha. Na Idade Média, ou por volta dessa época, contou o prefeito, foram construídas aqui 12 igrejas e catedrais, umas primeiro, outras depois. Todas elas, uma vez ou outra, foram atingidas por raios, restauradas, outra vez restauradas, reestruturadas, reformadas, receberam órgãos novos, novas janelas, enfim, como acontece com qualquer templo. O estranho é que há muitíssimo tempo as igrejas de Ecumênica começaram a se mover. Quer dizer que elas mudam de lugar? Sim, mudam. Elas se movem devagar, mas de modo bem visível. Você compreende? Esses prédios pesados com seus alicerces de pedra esmagam tudo que encontram em seu caminho como um rolo compressor. Poxa! Olhe, eu aconselho a dizer nossa em lugar disso. A IRR e a IR são contra o uso da palavra poxa. Pessoalmente não tenho nada contra, mas tenho comigo uma regra. Quando possível, não irrite as pessoas. Levarei isso em conta, concordou Stack. E repetiu para si mesmo. Poxa, não. Nossa, sim. Onde eu estava? Continuou o prefeito. Assim como um rolo compressor. Pois é, essa história das igrejas se moverem é muito desagradável. As pessoas nunca podem estar certas de que suas casas não serão esmagadas. Compreendo, disse Stack. É por isso que temos os condutores de igrejas. Já ficou demonstrado que utilizando alguns artifícios, colocando todos os bancos para um lado, abrindo ou fechando as janelas de acordo com a direção do vento, é possível dirigir as igrejas. Quer dizer, mais ou menos. Na verdade, nossa técnica de condução de igrejas está bastante avançada e conseguimos quase sempre mantê-las no caminho certo. No caminho certo? Sim, em Ecumênica existem muitos caminhos planos por onde as igrejas se movem, os chamados caminhos das igrejas. Acabamos de atravessar um deles. Ah, sim? Agora, o problema é que nem sempre cada igreja mantém-se no caminho que lhe é reservado. Às vezes elas saem do caminho apesar de todo o esforço dos condutores. Ainda na semana passada, sexta-feira à noite, a IRRR passou por cima da casa da viúva Rosemont. Uma viga bateu em sua cabeça e ela morreu enquanto dormia.
O condutor realmente não pôde fazer nada. Fez tudo o que estava ao seu alcance para manter a igreja em seu caminho. Que coisa horrível! É frequente esse mau comportamento das igrejas? Comportar-se mal não é a expressão apropriada. Digamos que elas não se deixam dirigir bem. De vez em quando acontece algo errado. E parece que quando uma igreja se descontrola, muito rapidamente outras seguem o exemplo. Estou muito inquieto depois do acidente com a viúva Rosemont. Você compreende? Stack balançou a cabeça pensativo. Chegaram aí, JAM. Era um belo edifício com 2 cúpulas e 4 torres. Amplas janelas situadas na parte de baixo permitiam ver o seu interior. Stack observava cheio de admiração quando de repente viu algo assustador. O colosso de pedra movia-se. Devagar, mas decididamente, movia-se em direção ao centro. A igreja está se movendo! Gritou atônito. Sim, disse o prefeito. Nos últimos tempos, a IJAM tem se movido bastante. Espero que os condutores a mantenham no devido caminho. Entraram na igreja e o prefeito foi conversar com um dos condutores. Informou de que a Câmara Municipal, na noite anterior, tinha decidido que, devido à morte da viúva e à insegurança gerada pelo descontrole das igrejas, a IJAM não poderia continuar na rota para o centro, mas deveria tomar o primeiro desvio a oeste. Eu acho muito desagradável que a Câmara Municipal se meta com o caminho que nossa igreja tem de seguir, disse o condutor. Ah, irmão, respondeu o prefeito conciliador. Procuramos interferir o mínimo possível, mas às vezes é necessário para evitar o caos. A prefeitura não entende dos caminhos das igrejas, murmurou o condutor. Mas tudo bem, vamos tomar o atalho a oeste. Mas em seguida reclamou. O senhor não compareceu ao nosso serviço religioso de ontem, prefeito. O senhor não é mais um fiel da IJAM? O senhor sabe muito bem que sou fiel de todas as igrejas. Ontem tive de ir à IRRR porque eles estavam muito tristes por causa do acidente com a viúva Rosemont. A IRRR também se afasta do caminho certo. Escarneceu o condutor da IJAM. Devo lembrar-lhe o que aconteceu com a nova escola da prefeitura há 6 meses? Disse o prefeito com um leve toque de recriminação em sua voz. O condutor ficou vermelho. O senhor tem razão, concordou submisso. Também a IJAM comete seus erros. É uma pena que a nova escola tenha sido esmagada. Nada mais a fazer, disse o prefeito. Deixe-me apresentá-lo a Stack. O senhor na certa já ouviu falar dele. Ele veio aqui para resolver o problema com nossas igrejas. O condutor estendeu a mão para a Stack. Você não pretende botar abaixo nossas igrejas, pretende? Perguntou preocupado. Não, de jeito nenhum, respondeu Stack. Temos apenas de fazê-las perder o hábito de se moverem, se é que compreendi bem o problema. Ah, isso seria maravilhoso! Mas você não vai conseguir. Todos os condutores de igreja juntos já tentaram e não conseguiram. Elas se movem não importa o que façamos. Nossa IJAM trombou com uma árvore que tinha um tronco de 3 metros de diâmetro. Sabe o que aconteceu? A árvore foi esmagada, só sobraram umas folhinhas. As igrejas podem também dar marcha ré? Claro que não, respondeu o condutor com um certo orgulho na voz. Só para a frente, sempre para a frente. Vamos embora, Stack, disse o prefeito interrompendo a conversa e estendendo a mão em despedida para o condutor e lhe desejando boa viagem. Enquanto estiveram na igreja, ela se moveu alguns metros. Depressa ela não viaja, comentou Stack. Mas inexoravelmente. O prefeito explicou a Stack que ele e sua família eram membros de todas as igrejas, apesar disso tomar muito tempo, para evitar intrigas e confusões. Isso porque, continuou o prefeito, todos os condutores são orgulhosos de suas belas igrejas e querem usar os melhores caminhos, passando sempre que podem pelo centro. Enfim, muitas exigências que levam a brigas e confusões.
Eu entendo, disse Stack. A mulher do prefeito preparou uma refeição simples, mas deliciosa. Infelizmente, na hora de comer, os pratos já estavam quase frios, pois antes tiveram de passar pelos rituais e as rezas de todas as 12 igrejas. Depois jogaram bocha, o que foi muito agradável. Antes de deitar em seu quarto, Stack pretendia pensar na solução de sua tarefa, mas acabou dormindo como uma pedra de tão cansado que ficou com as experiências do dia. Acorde, Stack! Ele sonhou que o prefeito de Ecumênica o puxava pelo braço, e ao abrir os olhos notou que não era só sonho. Há uma emergência, temos de abandonar a casa imediatamente. Incêndio? Não, é a ANIR. Depois eu lhe explico. Venha rápido! Morrendo de sono, Stack vestiu-se. Ainda estava um pouco escuro. Havia uma grande correria na casa. No andar de baixo, muita gente tentava arrastar os móveis para fora da casa. Mas o que é que está acontecendo? A ANIR. Ela já está muito próxima. Dentro de uma hora, a casa pode ser destruída. O que é a ANIR? É a nova igreja reconstruída. Ontem ela saiu fora do controle e está se movendo para cá. Todos os condutores da ANIR estão desesperadamente tentando colocá-la no caminho certo, mas ela não obedece. Se continuar nesta direção, vai passar exatamente entre a prefeitura e a nossa casa, e ambos os prédios vão por terra. Stack saiu da casa e notou que quase todos os habitantes de Ecumênica estavam ocupados em retirar os móveis e documentos da prefeitura. Atrás da casa do prefeito, não muito longe, já dava para perceber os contornos da enorme NIR aproximando-se ameaçadoramente. Mesmo assustado, Stack correu e entrou na igreja movediça. Os condutores em manga de camisa com o suor descendo pelo rosto empurravam os bancos de uma ala para outra obedecendo às ordens do condutor-chefe que se encontrava no púlpito. Quantos metros ainda? Gritou o condutor-chefe para um condutor assistente que acabava de entrar. 11! E ainda nenhuma mudança no rumo. O órgão! Jogue-o para baixo! Os homens vacilaram. Eu disse! Jogue-o para baixo! É a última coisa que nos resta tentar! Com o desespero estampado no rosto, os condutores atiraram para baixo os tubos do órgão que se espatifaram no chão produzindo um som metálico. Levem todos os tubos para o sul! Gritou o condutor-chefe. E depois para o assistente. Vá ver se deu algum resultado! O assistente correu para fora e voltou instantes depois desanimado. Nenhuma mudança. Stack saiu da igreja. A NIR já estava a cerca de 4 metros de distância da prefeitura e não mais do que 4 da casa do prefeito. No ático, a mulher do prefeito e seus filhos olhavam com pavor o colosso que se movia. Tudo que se podia retirar já tinha sido retirado da casa e da prefeitura. Stack foi para junto deles. A filha mais nova deu-lhe a mão confiante enquanto o prefeito se aproximava, balançando a cabeça. Elas vão ser destruídas. Mantenha-se firme, Madalena. Os condutores desistiram. Como se fosse um espetáculo, as pessoas formaram um círculo no ático para ver o desfecho. Amanheceu. Ainda 10 centímetros. Finalmente, nenhum espaço entre a NIR e a prefeitura. De repente, uma racha na parede lateral começa a aparecer horizontalmente, como que desenhada por mãos invisíveis. O telhado seria deslocado? Sim, centímetro por centímetro ele se deslocou para a frente. Aliás, todo o prédio se inclinava no mesmo sentido. Não podia terminar bem. E não terminou. Com o ruído como de um abafado rufar de tambor, partiu-se a prefeitura de Ecumênica. A maioria das mulheres chorava. Foi aqui que elas se casaram. Foi aqui que registraram seus filhos. Havendo tantas brigas entre as igrejas, a prefeitura era a casa comum de todos. Disse o prefeito para Stack. Nós também nos casamos aqui, soluçou a mulher do prefeito. E depois nosso casamento foi abençoado em todas as 12 igrejas. As cerimônias duraram o dia inteiro. Você ainda se lembra, André?
A prefeitura nos preparou uma surpresa. Com semanas de antecedência, um esquema foi preparado a fim de conduzir as igrejas para o centro da cidade, formando um círculo, todas elas um pouquinho afastadas umas das outras. E agora? A pobre mulher escondeu o rosto com um grande lenço. A casa do prefeito foi seriamente atingida pelo desabamento da prefeitura antes de ser empurrada pela própria NIR e se transformar numa papa de cimento e pedra. Nossos 6 filhos nasceram aqui, disse o prefeito sombrio, todos batizados em diferentes igrejas. Guilhermininha na própria nova igreja reconstruída. Nós queríamos ter ainda mais 6 filhos, mas agora sem casa não sei se isso será possível. Não desanime, prefeito. Era o condutor da IJAM que tinha sido apresentado a Stack no dia anterior. Nós reconstruiremos sua casa. Stack observava as milhares de pessoas reunidas na praça. Todos pareciam muito resignados. Ninguém ousava culpar a NIR. Naturalmente isso não ajudaria muito, mas Stack tinha vontade de xingá-lo um pouco. Delicadamente soltou a mão da pequena Guilhermina e pensativo afastou-se do centro. Tinha de encontrar uma solução para frear as igrejas. Tinha de encontrar.